Olá, turma. Vamos dar continuidade ao que a gente vinha falando. Então, terminamos a última aula falando o que é torque e a relação matemática dele e também como ele se relaciona com as condições de equilíbrio. Então, basicamente, para a gente dizer se um corpo está ou não em equilíbrio, nós temos que satisfazer duas condições. A primeira condição, que a gente vai ter que obrigar este corpo a satisfazer, é o fato de que todas as forças somadas vetorialmente devem ser zero. E isso vai implicar no fato de não haver nenhuma aceleração. Ou seja, o corpo vai manter o seu estado de movimento. E a segunda condição, e é essa que tem a ver com torque, ela estará dizendo para a gente que todos os torques somados devem ser zero. Não quer dizer que não possa agir torques sobre o corpo, mas a soma deles deve ser zero. E com isso, eu não tenha uma aceleração angular ou uma variação de momento angular, ou seja, ele mantém o seu estado de rotação. Não quer dizer que ele não gire, quer dizer que ele mantém o seu estado de rotação. Uma roda, por exemplo, está girando. Mas se não houver torque, ela vai continuar girando na mesma velocidade. Agora, se eu quiser que ela freie, eu preciso ter um torque sobre ela. Assim como se eu precisar que ela gire mais rápido, eu preciso gerar um outro tipo de torque sobre ela. Não tendo torque, ela vai continuar com aquela velocidade constante, velocidade angular. Então, quando eu falo de partículas, onde o meu objeto não tem uma estrutura interna, basta eu satisfazer a primeira condição. Agora, quando eu me preocupo com o movimento do corpo em torno de si mesmo, eu preciso satisfazer a segunda condição. E aí, terminamos a aula falando que esse torque ele é dado por um produto vetorial do vetor r, que é o vetor posição, é um vetor que ele vai da origem do teu referencial até o ponto de aplicação da força com a própria força. Tá? Então, eu vou dedicar os primeiros minutos desta aula para a gente falar um pouquinho, relembrar, na verdade, sobre como que se calcula um produto vetorial. Então, vamos supor que existam dois vetores, A e B. Tá? E, além disso, vamos colocar esses vetores A e B em um eixo xy. Só que eu vou escrever o eixo xy de um jeito meio diferentão aqui. Eu vou colocar o eixo y em perspectiva, assim, ó, entrando. Então, este é o eixo y. E aqui eu tenho o eixo z, como se fosse o canto de uma sala. Tá? E aí vamos colocar dois vetores aqui. Um vetor que eu vou chamar de A e um vetor que eu vou chamar de B. Veja que nem A e nem B estão alinhados com x ou y. No entanto, tanto A quanto B, pelo menos eu tentei representar, estão no plano xy. Eles não têm componentes na direção vertical aqui, que seria o z. Tá? Portanto, toda vez que você tem dois segmentos, e esses dois segmentos podem representar dois vetores, esses dois segmentos vão definir um plano, tá? A não ser em duas situações bem específicas, que a gente já vai falar delas. Mas, em geral, dois segmentos definem um plano. Se eu tenho um segmento para cima e um segmento para o lado, você vai ter este plano aqui, que é da tela onde você está me assistindo. Tá? Agora, se eu tenho um segmento reto, mas ao invés... Deixa eu tentar fazer assim. Se eu tenho um segmento assim, ó, na horizontal, e o outro segmento está assim, ó, entrando no plano onde você está me assistindo, o plano que eu defino agora não é o plano onde você está me assistindo, é este plano aqui. Então, dois segmentos quase sempre definem um plano. E o produto vetorial de A com B vai dar origem ao vetor C, cuja direção e sentido será aquela perpendicular ao plano definido por A e B. Ou seja, esse vetor A e B
definem um plano aqui, que é o próprio plano xy, e o vetor c necessariamente tem que ser perpendicular a este plano. Então, você vai ter o vetor c nessa situação ilustrada apontando na direção z. Por que isso? Porque necessariamente um produto vetorial dá origem a um vetor que é perpendicular simultaneamente a A e a B. Então, eu tenho 90 graus com B. Vou tentar desenhar aqui. 90 graus com B e 90 graus com A também. Então, ele faz 90 graus com A e com B. Então, um produto vetorial ele sempre vai ser perpendicular simultaneamente aos dois vetores que deram origem a ele. Tá? E como que você calcula o valor de C, o módulo dele, o quanto ele é intenso? Ora, se você souber, se você não está preocupado em representar vetorialmente ele, se você quer saber o valor dele, o módulo de C é obtido da seguinte maneira. O módulo de um vetor pode ser só a letra sem o símbolo de vetor, mas eu coloco os dois traços verticais de módulo para evidenciar que eu estou falando de módulo. Tá? Então, é o módulo do vetor A multiplicado pelo módulo de B, simplesmente. Agora é um produto simples de multiplicação de valores. Multiplicado pelo seno do ângulo entre A e B. Qual é o ângulo entre A e B? Seria este ângulo que eu vou representar aqui, ó. Este ângulo θ aqui, ó. A partir dessa definição, você consegue concluir que, lembra que eu falei que nem sempre dois segmentos definem um plano? Em geral, eles definem, mas vai ter duas situações onde eles não definem. E nessas situações, eu não tenho, então, uma direção perpendicular ao plano, porque eu não tenho plano. Tá? Desculpa o barulho, gente. Então, se eu não tenho plano, quando que C vale zero? Quando esse seno valer zero. E o seno de qual ângulo é zero? Quando este ângulo valer zero ou quando esse ângulo valer 180. Portanto, dois vetores que apontam na mesma direção, mesmo que tenham valores diferentes, portanto, eu tenho A e eu tenho, ou a partir daqui, ou pode ser mesmo que eu tenha aqui este B. Lembra, o vetor é um bicho que você consegue transportar ele, sem com que ele perda o seu significado. Onde é que foi parar? Não sei. Então, você pode pegar esse vetor e sair passeando com ele. Então, eu poderia... Aqui é a mesma situação. Tá? Aqui são todas situações onde eu tenho um ângulo zero. Eu tenho 0 graus entre A e B. Então, nessa situação aqui, onde A e B são, a gente chama que eles são colineares, porque eles estão sobre a mesma linha. Pode ser assim, pode ser aqui, pode ser embaixo. Quando eu tenho vetores colineares, você vai ter uma situação onde θ é igual a zero. Se θ é zero, eu não consigo definir um plano entre eles. E se eu não consigo definir um plano, o produto vetorial de A com B é nulo. Essa é a primeira situação, onde dois segmentos não definem plano. Outra situação é quando eles valem 180 graus. E quando dois vetores vão ter um ângulo de 180 graus entre eles? Quando eles forem de sentidos opostos. Quando o vetor B for, por exemplo, assim. Nessa situação, o ângulo entre eles, olha aqui, ó, 180 graus. Então, essa é uma das situações. E não precisa ser exatamente nessa disposição, tá? Se eu pegar aqui a minha ferramentinha de recorte,
aqui eles também valem 180 graus. E aqui eles também valem 180 graus. Tá? Lembra, um vetor você pode andar com ele no plano que ele continua sendo o mesmo vetor. Aqui também 180 graus. Tá? Então, em qualquer hipótese onde eles são opostos, sentidos opostos, eles têm 180 graus. E nessa situação, novamente, você vai ter aqui θ de 180 graus, quando eles são opostos. Você vai ter o produto vetorial de A com B igual a zero. Tudo bem? Eu estou interessado no vetor mesmo. Eu quero obter esse produto vetorial em termos de componentes. Eu tenho um vetor A escrito em termos de AX vezes aqueles versores, lembra? AX vezes I, AY vezes J, AZ vezes K. E eu tenho a mesma coisa para B, e aí eu quero escrever o C. Como é que a gente obtém isso? Também vocês viram já lá nas aulas de álgebra, né? Que se este A, aqui ele tem só componente x e y naquela ilustração, mas vamos supor um caso mais genérico, onde eu tenho A definido como uma componente escalar x no versor I, mais uma componente escalar y no versor J, mais uma componente escalar z no versor K. E eu tenho aqui o vetor B, a mesma coisa, só que com as suas componentes B's. E eu quero o vetor C, onde o vetor C é igual a A vetorial B. Como é que eu faço isso? Eu monto uma matriz, lembram? Essa matriz você vai colocar na primeira linha os versores I, J e K. Segunda linha, as componentes do vetor A, AX, AY e AZ. E na terceira linha, BX, BY e BZ. O vetor C é simplesmente o determinante dessa matriz. Matriz 3 por 3, como é que você calcula o determinante? Repete as duas primeiras linhas aqui embaixo, I, J e K, e a X, a Y e a Z. E aí você faz os produtos aqui das diagonais. Esse vezes esse, menos as diagonais contrárias, esse vezes esse. Lembram? Tá? Depois se reúne todo mundo que multiplica o izinho, todo mundo que multiplica o jzinho, todo mundo que multiplica o kzinho. Tá? Eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo, porque eu já tenho essa é a vantagem de videoaula, né? Não precisa perder muito tempo. Eu já fiz esse trabalho de fazer essas multiplicações e agrupar eles nos seus produtos comuns. Tá? Então, tcharam, foi assim que ficou esse agrupamento. Você vai ter esse monte de coisa aqui que multiplica o izinho, mais esse monte de coisa que multiplica o jzinho, esse monte de coisa que multiplica o kzinho. Esses montes de coisas são as componentes do vetor C na direção x, na direção y e na direção z. Tá? Isso é o caso mais geral que tem. Para deixar vocês tranquilos, os torques que nós vamos calcular, que também vai vir de um produto vetorial, eles não vão ser casos muito gerais. Porque os vetores que nós faremos nós faremos a multiplicação vetorial, eles não estarão em direções arbitrárias. Eles estarão sempre ou na direção x, ou na y, ou em uma componente, ou uma decomposição de x com y. Nunca vai estar na direção z. Ora, vamos voltar aqui para a ilustração anterior. Essa ilustração aqui. Ó. Se A e B nunca estiverem na direção z, sempre estarão nesse plano x, y, necessariamente o vetor C estará sempre na direção z, sempre apontando ou
ao longo de Z ou o contrário a Z. Como que a gente consegue concluir isso lá naquela matriz? Ora, se eu não tenho os vetores A e B apontando em Z, significa que esse AZ e esse BZ é zero. O que acontece com esse trambolhão aqui? Deixa eu ver se eu consigo copiar esse. Copiar eu não consigo, mas eu consigo riscar em cima dele. O que vai acontecer aqui se eu... Não, não é assim não. Tudo bem, eu vou fazer de uma gambiarrinha aqui. Não aprendi a fazer isso. O que vai acontecer aqui se eu não tenho AZ e nem BZ? Eu vou usar uma outra ferramenta aqui, um blur. Ora, se eu não tenho esse AZ e eu não tenho esse BZ, eu também não tenho este cara aqui e eu também não tenho... Cadê o BZ aqui? Não, só isso. Então, o que vai acontecer com esse produto? Eu não tenho BZ, eu não tenho AZ. Eu não tenho AZ, eu não tenho BZ. Então, se eu não tenho este cara, não é como se eu só sobrasse isso. Na verdade, isso daqui vale zero, né? Isso daqui vale zero. Portanto, todo este termo aqui vale zero. Tudo isso aqui vale zero. Mesma coisa aqui, ó. Isso aqui vale zero. Gente, ficou bem confuso aqui. Eu vou voltar tudo. Então, vocês vão se atrapalhar. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse cara vale zero. Este cara vale zero. Portanto, vai ser 0 menos 0. Portanto, tudo isso daqui, deixa eu fazer de outra cor, todo este termo aqui vai valer zero. Aqui embaixo, este cara aqui vale zero e este cara aqui vale zero. Conclusão, todo este retângulo aqui vale zero também. Portanto, você só vai ter este sujeitinho aqui diferente de zero. Ou seja, o teu vetor C estará inteiramente apontando na direção K, que é o versor que aponta ao longo do eixo Z. Então, o fato de eu não ter AZ e nem BZ, porque eles são zero, faz com que o meu vetor aponte unicamente na direção K. Tudo bem? E os nossos problemas que nós vamos resolver aqui, não precisaria ser assim, tá? Mas por ser uma disciplina introdutória, a gente só vai adotar situações onde os vetores R e F estão no plano, no mesmo plano. Só que aqui, o plano onde a gente vai resolver o exercício é o plano da tela que você está me assistindo, ou quando você for fazer no teu caderno, é o plano do papel. Tá? Então, como que funciona isso? Digamos que você tenha um corpo rígido, eu vou representar aqui por uma haste. Agora eu não vou falar mais de vetor A e B, eu já vou falar do torque mesmo. Eu falo, tem uma haste aqui. Eu não vou falar que ela está em equilíbrio, mas eu posso falar o seguinte, eu aplico uma força aqui, eu pego nesse ponto aqui e eu empurro ela para cá. Aplico uma força. E é a única força que existe, não tem outra força, ele não tem peso, porque, sei lá, ele está em cima de uma mesa. Essa força aqui seja de 10 newtons. Se eu faço a seguinte pergunta para vocês, qual que é o valor da força resultante?
Você não precisa pensar muito, é 10 newtons. Mesmo sem definir referencial nem nada. Não existe outra força a não ser essa, força resultante é 10 newtons. Agora, se eu faço a seguinte pergunta para você. Qual é o torque que essa força exerce sobre essa haste? Você não tem como responder essa pergunta sem antes definir uma origem. Para falar de rotações e torques, você necessariamente precisa definir qual que é o teu referencial. Por que isso é tão importante? Porque o torque tem a ver com F, mas tem a ver com R. Lembra? Torque é igual a R vetorial F. O F está ali, mas e o R? Qual é o vetor R aqui? O vetor R é um vetor que vai da origem do teu sistema de referência até o ponto de aplicação da força. Se você não define qual é a origem, você não sabe qual é o R. E a origem ela é arbitrária. Você pode considerar a origem aqui, por exemplo. E aí o vetor R seria este vetor que eu vou traçar agora. Este seria o vetor R, para aquela origem ali. Ou, se você quiser, você pode colocar a origem aqui. E o vetor R seria este vetor aqui. Tá? Normalmente vai ter algumas escolhas que vão tornar os exercícios mais simples e outras mais complexos. Eu vou dar as dicas quando a gente for fazer os exemplos. Tá? Mas a questão é, a resposta final do exercício nunca vai depender dessa escolha. Tá? Nunca vai ter uma escolha que vai tornar o exercício impossível de ser resolvido ou que a resposta seja diferente. No entanto, o valor do torque, esse sim vai mudar. Tá? O torque para aquela origem que eu considerei anteriormente vai ser diferente do que se eu considerar aqui. Tá? Então, vamos só fazer aqui. Então. Vamos supor que a origem considerada está aqui. Ó. Sendo assim, se a origem está aqui, o eixo y, vamos considerar o eixo xy como sendo o plano em que você resolve o exercício. Então, este é o eixo y, este é o eixo x. E o vetor r nada mais é do que um vetor ao longo desta haste até o ponto de aplicação da força. Este é o vetor r. Claro, para calcular esse torque eu teria que dizer qual é essa distância. Tá? Você tem que saber qual é essa distância aqui, e não só isso, você tem que saber o ângulo que ele faz. Tá? Eu não precisaria necessariamente dizer qual é este ângulo aqui. Você poderia dar um outro ângulo, você teria que usar trigonometria. Poderia dar este ângulo aqui, e aí você teria que fazer uma trigonometria para encontrar qual é este ângulo aqui. Mas tudo bem, vamos deixar isso stand-by por enquanto. Tá? Neste caso aqui, caso eu esteja preocupado somente com o módulo do torque, eu teria, vamos supor que este R seja de 2 metros e essa força de 10 newtons. O módulo do torque vai ser o quê? O módulo de R, que é 2, o módulo da força, que é 10, multiplicado pelo seno do ângulo entre os dois. Qual ângulo? Veja que eu tenho dois ângulos, né? Se você prolonga o R, e vamos supor que este ângulo aqui seja de 60 graus, você pode supor que o ângulo entre os dois é 60, ou este outro ângulo maiorzão aqui, que é o complemento de 60, que seria 120, né? Qual dos dois você usa? O seno de 60 ou o seno de 120? A resposta é, tanto faz, faz na calculadora. Seno de 60 e seno de 120, seno de 60, menos 0,30. Seno de 120, espera que a calculadora está em radianos. Deixa eu colocar em graus, seno de 60, 0,86. Seno de 120, 0,86. Tá? Claro que os ângulos são iguais, mas o seno deles é. Tá? Eventualmente, pode ser que este não seja igual. Aqui acaba sendo. Quando você pega um ângulo maior do que 180 graus, aí vai dar um sinal negativo. Mas como eu estou considerando o módulo, você nunca vai considerar negativo. Sempre vai ser positivo. Portanto, para garantir, sempre considere o menor dos ângulos.
nem que você tenha que prolongar um dos vetores. Neste caso aqui eu prolonguei o r. Considere sempre aquele que fica mais bicudinho, um ângulo mais fechadinho. Então, neste caso, é o seno de 60 graus. Então, fazendo este cálculo aqui, nessa minha situação, não está em equilíbrio, porque eu não tenho outro torque a não ser esse, ou seja, nessa situação aqui, a haste iria girar sim, 2 vezes 10 vezes seno de 60, você teria um torque aqui de 17,32. Qual que é a unidade de torque? É Newton vezes metro. Tá? Essa é a unidade de torque. Isso pode causar uma confusão, porque força vezes distância também pode ser trabalho, e aí seria joule. Mas aqui não é joule, apesar de também ser Newton vezes metro. Tá? Essa unidade é muito utilizada aí. Se você olhar o manual de um carro, por exemplo, ou de uma moto, quando ele te dá informação de torque para cada marcha, ele vai te dar essa unidade de Newton vezes metro. Tudo bem? Por que o torque de cada marcha? Porque é justamente a força que faz as rodas girarem. Na verdade, não é bem a roda, mas assim o volante do motor. Tá? Não o volante que você dirige, mas o motor tem lá uma parte que está rodando dentro dele e é o torque que é feito sobre este volante. Que, grosso modo, assim, bem grotescamente, apesar de algumas perdas, acaba sendo transferido para as rodas do carro. A roda que faz a tração, né? Mas tudo bem, isso é um parênteses. Então, se eu não tenho torque diferente de zero, significa que essa barra vai girar, tá? Em torno dela mesma. Só lembrando aqui, eu não vou apagar o que eu já fiz, mas eu tenho uma haste assim. Eu tenho uma força agindo mais ou menos aqui assim. Então, você consegue intuitivamente perceber que em torno desta origem, porque agora eu estou definindo uma origem, vai ter uma certa rotação em torno dessa origem, porque o torque em torno dessa origem, que eu escolhi, não é zero. Então, ele vai dar uma giradinha. Tá? Talvez ele não fique girando para sempre, mas num primeiro momento ele vai dar uma tombada aqui. Então, vai estar um ângulo sendo varrido aqui, em relação ao eixo x que eu escolhi. Tudo bem? Bom, eu falo tudo bem por cacuete meu, tá? Porque vocês não vão conseguir responder para mim se está tudo bem ou não. Inclusive, eu já peço desculpa antecipadamente, que eu tenho vários cacuetes linguísticos aí. Não é linguístico, é mania. Eu fico falando, tá bom, ok. Ok não pode mais falar, porque o presidente também fala demais daí. Não quero ser confundido. Mas eu fico nesse, tá bom, tudo bem. Prosseguindo. Então, o torque não ser zero reflete o fato de que eu vou ter alguma alteração no giro dessa haste aqui em torno deste ponto da origem. Agora, veja que eu só dei o valor, não dei o sinal positivo ou negativo. Para onde está apontando este torque? Veja bem, o torque ele tem que ser perpendicular ao plano formado por R e por F. Qual é este plano? É o plano aí que você está me assistindo. É o plano aqui, XY. Portanto, eu tenho duas possibilidades para o torque. Ele sai do plano em que você está assistindo, está saindo e está indo em direção a você, ou o contrário, ele está saindo de você e entrando ali no plano que no caso, assim seria saindo, e assim seria entrando para você, né? Para mim é o contrário. Para cada um desses sentidos, eu tenho um sinal. A gente adota a seguinte convenção. Quando o vetor sai do plano, ele tem um sinal positivo. Quando ele entra no plano, ele tem um sinal negativo. Mas existe uma regrinha aqui, chamada regra da mão direita. Tem duas regras para dizer se o vetor é positivo ou negativo. O vetor c, tá? O torque. A primeira regrinha faz o seguinte. Está vendo aqui a minha ilustração? Você pega a mão direita, por isso chamada regra da mão direita, e você vai alinhar com o primeiro vetor, que é o R, que é o primeiro vetor da relação aqui,
Essa é a relação. Pega o primeiro vetor, que é o R, e você alinha com a tua mão. Ou com essa parte aqui da lateral, ou com essa daqui. Tá? Uma dessas duas opções vai dizer qual é o vetor f. Então, ou assim, ou assim. Qual das duas? Aquela que permita você fazer um movimento de tapa. Você fazer isso daqui com a tua mão. E esse tapa que você der, os teus dedos passem a se alinhar com F. Então, para mim, é que vai ficar invertido por causa da câmera, tá? Mas, enfim, se eu faço isso aqui, ó, tente alinhar essa parte da tua mão com o R. Quando você dá o tapa para o F, não dá, né? Não dá. Com a mão direita, tá? Não vai trocar a mão. Só se você virar para o outro lado, no sentido de quebrar os dedos, tá? Não tentem fazer isso. Tá? Então, para que isso seja possível, você vai ter que alinhar com essa parte da mão. E aí sim você dá a viradinha aqui com os dedos e você consegue fazer esse movimento. Tá, e o que tem a ver com o torque? O torque é para onde aponta o dedão. Então, quando você faz isso, o dedão está apontando para dentro do plano onde você está me assistindo. Você está vendo o meu dedão saindo do plano, mas é por causa da... estamos em lados opostos da tela. Tá? Mas faça isso você. Pode causar um pouco de confusão, tá? E a boa notícia é que não precisa usar essa regra. Tem uma outra regra que eu até prefiro, que é o seguinte. Sem fazer movimento com mão nenhuma. Aqui você tem o F, certo? Como que você faz para determinar o sentido, o sinal do torque? Você supõe que essa origem, ela não é, mas supõe como seja um ponto de rotação, como se você tivesse pregado essa haste aqui nesse ponto, tivesse colocado ali um pivô em torno do qual ela fosse permitido girar. E você supõe que não existe mais nenhuma força. Neste caso, de fato, não existe mais nenhuma força. Estou considerando só uma força. Mas vai ter situações onde vai ter uma distribuição de forças. Então, esquece todas as forças. Se preocupe só com aquela força que está gerando o torque. E use a sua imaginação, como diria o Bob Esponja, para determinar, para responder a seguinte pergunta. Caso só houvesse a força F, essa haste giraria em torno da origem de forma horária ou anti-horária? Tá? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se a resposta for horária, o torque é negativo. Obviamente que o contrário é o caso anti-horário. O torque é positivo. Neste caso aqui seria horário e negativo. Segundo a regra da mão direita, o meu dedo entraria no plano, tá? Quando o vetor entra. Então, o torque aqui é um vetor que entra no plano da tela onde você está me assistindo. Tá? Isso é importante na hora de determinar os torques. Beleza, gente? Com isso, a gente mata a situação aqui de torques, como que se calcula torque. Este objeto aqui não está em equilíbrio, tá? Porque eu só tenho uma força e um torque. Então, o somatório de forças não é zero, o somatório de torques também não é zero. Então, gente, antes de partir para o exemplo, eu só queria levantar aqui mais fazer só uma discussão em torno do torque, porque ele é uma grandeza que ela não é tão óbvia quanto a força, né? Força é uma coisa que a gente está acostumado a lidar, o torque nem tanto. Então, como eu falei, o torque, de uma forma assim não muito precisa, a gente pode dizer que é uma grandeza que faz as coisas mudarem o seu estado de giro, ou entrar em um movimento de rotação, ou diminuir o seu movimento de rotação. Perceba, ele não é necessário para manter a rotação. Tá? A rotação, se não houver torque, de nenhum jeito ela seria, teoricamente, mantida por toda a eternidade. Tá? As coisas só não giram para sempre porque você tem o torque da força de atrito. Então, torque tem a ver com força, mas não é força. Então, suponha que você tenha aqui um parafuso sextavado aqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar.
e você queira desparafusá-lo. Você pega uma chave sextavada, uma chave difícil fazer o hexágono aqui. Enfim, está aqui o meu parafuso. Você coloca aqui uma chave, né? E você precisa gerar um torque. Neste caso aqui, o torque que você tem que gerar é em torno da origem que coincide com o parafuso. Como é que você gera o torque? Causando uma força na chave. Vamos analisar um pouco como que as diferentes possibilidades de aplicar essa força se relacionam com a ideia de que torque é uma posição multiplicada vetorialmente por uma força. Ou seja, o módulo do torque é o valor dessa distância, dessa posição, vezes o valor da força, vezes o seno do ângulo entre eles. Tá? Então, significa o quê? Se eu fizer uma força aqui, na chave, vai ser uma forma muito ineficiente de desparafusar isso daqui, né? Aqui, neste caso, eu estaria parafusando, né? Estaria girando no sentido horário. Para desparafusar, teria que ser o contrário. Mas tudo bem, digamos que eu queira parafusar ele. Então, seria uma forma muito ineficiente. Por quê? Em relação a essa origem, olha onde é que é o vetor R aqui. Ó. Este é o vetor R, certo? É um R muito pequenininho. Se o R aqui é muito pequenininho, quer dizer que eu causo um torque muito pequeno. Eu tenho que fazer uma força muito grande para gerar um torque não muito grande. Tá? Então, a forma mais eficiente de você causar esse torque seria aumentar o R, ou seja, colocar o ponto de aplicação dessa força o mais longe possível do pivô aqui que você quer causar a rotação, que no caso é a origem do meu eixo. Neste caso aqui, você vai ter um R bem maior. Então, quanto maior for essa distância, maior o torque. E o ângulo? O ângulo aqui neste caso seria esse. Percebe que não é o ângulo mais inteligente a ser escolhido? Qual que seria o ângulo que é o cúmulo da ineficiência? Seria um ângulo tão besta que você fizesse essa força sobre a chave que ele seria esse aqui. Ó. Você fica, digamos, você nunca usou uma chave de nada e nunca nem pensou como é que usa e você faz essa força aqui. Seria uma coisa bem besta a se fazer, né? Igualmente besta seria você pegar essa força e fazer ela atuar para cá. Quando você faz isso, você tem uma força diferente de zero. Concorda? Concorda. Então, este cara aqui não é zero. Você tem um vetor posição diferente de zero. Então, este cara aqui também não é zero. Ué, mas se eu tenho força e eu tenho distância até o ponto de rotação, por que eu não tenho torque? Por causa desse danado desse ângulo aqui. Ó. Este ângulo aqui, nessa representação que eu fiz, é quanto? São opostos. Você poderia pensar é zero. Não, não é zero, é 180. Você transpõe. Quando ele está assim, ó, se você transpõe, né, posso arrastar esses vetores. Você vai ter essa situação aqui. Ó. Então, você tem 180 graus. Então, seno de 180, este cara aqui é zero. Assim como, nessa situação, onde eles estão apontando para o mesmo lado, neste caso aqui, o ângulo não é 180, mas é zero, e seno de zero também é zero. Por isso que nessa situação, se você puxar a chave ou empurrar a chave, você não gera torque, apesar de ter força e ter distância. Então, você tem que ter um ângulo entre 0 e 180. Mas existe um ângulo ideal, né? Cujo seno é o maior valor possível. Qual que é o maior valor possível de um seno? É 1. E que ângulo em que ele é 1? 90 graus. Então, a forma mais eficiente de abrir uma torneira, abrir uma maçaneta,
Desparafusar um parafuso ou parafusar um parafuso, tem o objetivo, é fazer com que este ângulo entre força e distância seja de 90 graus. Porque aí você maximiza o torque. Ele vai ser simplesmente, neste caso aqui, o valor da distância multiplicado pelo valor da força. Tudo bem? Então agora a gente pode partir aí para alguns exemplos. Então tá aqui, ó. Essa é a mágica da videoaula. Não precisa perder tempo gravando, escrevendo. Quer dizer, eu escrevi, só não ficou gravado, né? Eu considero uma situação que é inclusive aquela que eu falei em aula, tá? Só que eu não resolvi. Tem uma geladeira, eu escrevi errado. Largura, tá? Largura 60 centímetros, a altura é 1,90. Está em pé sobre um plano inclinado, cujo atrito evita escorregamento. Então, eu não estou interessado em calcular o coeficiente de atrito. Eu nem quero saber quanto ele vale. Tá? O que importa é não tem escorregamento. O atrito está impedindo o escorregamento. No entanto, quando eu me preocupo com as dimensões, eu quero saber qual que é o maior ângulo, θ, porque você intuitivamente consegue imaginar que quanto mais inclinado, mais perigoso fica essa situação para a geladeira tombar. Né? Qual que é o ângulo limite aqui em que isso pode acontecer? Tá? Então, eu vou utilizar os meus critérios de equilíbrio. Quando você tem... Eu vou diminuir aqui a minha imagem, vou deixar bem pequenininho, tá? Só para poder maximizar a tela aqui, a área útil para escrever. Se você tem a geladeira em cima de um plano horizontal, qual seria a distribuição de forças? Ora, você tem duas forças apenas, o peso e a normal. Não tem atrito porque não tem tendência de movimento. Só que, como eu falei, agora não basta eu dizer para onde estão apontando essas forças, eu tenho que dizer onde elas atuam. O peso atua no centro de massa, que num objeto mais ou menos uniforme é bem no meio dele, bem no ponto de simetria, tanto horizontal quanto vertical. Então aqui eu tenho a força peso, mg. E a normal? Devido à simetria, a normal ela vai estar distribuída no plano ali que entra em contato com o chão. Se eu tiver 4 pezinhos, não tiver encostado assim, a superfície encostada, se for 4 perninhas, vai ser 4 forcinhas, uma em cada pezinho, apontando o contrário. Neste caso aqui, cada forcinha normal contribuirá com 1/4 do peso, em módulo, né, do peso do refrigerador. Mas, se você assumir que ele está aqui sobre essas 4, está sobre uma superfície, não sobre 4 pezinhos, a força normal vai estar apontando aqui bem no meio. Agora, o que aconteceria se isso aqui começasse a ter uma tendência de tombamento? Digamos que alguém está empurrando aqui, ó, bem no topo dele. Alguém está empurrando a ponta dele, você vai ter as forças de atrito aqui que impedem que ele seja escorregado. Então você vai ter uma força e ele vai começar a abrir uma boca de jacaré aqui. Quando ele estiver prestes a tombar, ele vai começar a abrir uma boca de jacaré que vai desencostar. Se eu não tenho contato, eu não tenho força normal. Aqui eu estou exagerando, tá? Ele vai começar a desencostar, portanto o único ponto de contato vai ser essa aresta aqui. Então a força normal que antes estava aqui, agora não vai mais estar bem no meio, porque isso aqui eu quebrei a simetria do problema. Agora a força normal nessa situação necessariamente estará sobre essa aresta aqui. Força normal para cima. E eu também tenho a força de atrito que equilibra essa força externa que vai estar apontando, obviamente, contrária a ela. Então eu vou ter aqui a força de atrito. Nessa situação, por que eu estou falando disso? Porque essa situação aqui é análoga. Isso é a única coisa que a gente vai ter que inclinar um pouquinho, entortar um pouquinho a cabeça. Então imagina que esse ângulo aqui ficou tão grande que a componente do peso paralela ao eixo
vai fazer o papel dessa força externa F, no caso onde ele estava na horizontal. E eu estou prestes a tombar, então eu estou no caso limite, eu estou procurando o ângulo máximo. Se eu estou prestes a tombar, vai acontecer aquilo que eu falei, vai abrir uma boquinha de jacaré aqui. Ó. Eu não posso fazer pontilhado, mas eu posso fazer várias apagadinhas. Então, essa linha vermelha pontilhada aqui representa só que a superfície começou a desencostar. Portanto, como é que vai ficar a distribuição de forças aqui? Ó? Ora, eu vou ter uma força aqui apontando para baixo, que é o peso. mg. Você vai ter uma força normal, deixa eu fazer de azul aqui, que está atuando aqui nessa aresta e perpendicular ao plano, força normal sempre perpendicular ao plano. E aqui você vai ter uma força de atrito. Deixa eu fazer de preto aqui. Ao longo do plano. Então são essas três forças aqui que precisam estar em equilíbrio, tanto de força quanto de torque. Quando que ele não vai tombar? Quando eu não tenho... Aqui eu posso até esquecer por um minuto o equilíbrio de forças, posso pensar só no torque, tá? Porque eu, afinal de contas, não quero que ela tombe, portanto eu não quero que ela gire em torno deste ponto aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse exercício? A primeira coisa que a gente faz é você isolar da ilustração aquele corpo extenso que você quer que esteja em equilíbrio. Tira. Se possível, deixa ele, tira a inclinação dele para ficar um pouco mais simples. Então vamos usar essa ilustração, vamos tirar esse refrigerador da ilustração inteira, vamos representar ele aqui isolado. Aqui uma coisa, a forma como eu representei dá a entender não, ela está de fato colinear aqui. O vetor peso da geladeira apontando aqui justamente para o ponto de aplicação da força normal e de atrito. Isso foi só, infelizmente, a maneira como eu desenhei, tá? Para ângulos menores isso aqui não aconteceria. Talvez até para isso não causar confusão seria melhor eu arrumar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não vai dar. Aqui não tenho ferramenta de rodar. Mas enfim, você consegue perceber que se esse plano aqui não fosse tão inclinado, esse vetor aqui, apesar de vertical, não estaria apontando para este ponto de rotação. Tá? Então, vamos desenhar aqui a geladeira. Fazer ela maior. E vamos colocar os vetores em cima dela. Vamos começar aqui por esses do vértice, ponto de apoio. Ela está tortinha, mas aqui vamos colocar um referencial onde o próprio referencial está torto. Portanto, neste referencial, a geladeira está em pé. Então, aqui eu tenho a força normal. Aqui eu tenho a força de atrito. E aqui no meio você tem o peso. O peso é um vetor que aponta para baixo, certo? Só que aqui, ao invés de fazer isso aqui, ó, na verdade a direção para baixo ela está para cá, né? Aí que tá. O peso, se a geladeira estivesse na horizontal, com certeza seria este vetor aqui, né? Mas como a geladeira está inclinada, ele está apontando
em alguma direção aqui assim, ó. Não necessariamente para cá, tá? Para cá seria só uma coincidência, por um ângulo bem específico, mas em geral está apontando para cá assim, ó. Para simplificar as coisas, ao invés de fazer um vetor meio torto como este, vamos decompor este vetor. Vamos escrever ele como uma componente ao longo do plano e uma componente perpendicular ao plano. Lá na Física 1, lá no ensino médio, a gente aprendeu a decompor isso daqui. Tá? Então, este vetor mg que está apontando para baixo, ele pode ser escrito, ao invés de substituir ele, por um vetor mg seno de θ, onde θ é a inclinação do plano, e essa é a componente paralela ao plano, e aqui você tem a componente mg cosseno. Deixa eu escrever assim para não ficar tão estranho. Como é que eu vou fazer isso? Não teve jeito. Escrevi aqui está multiplicando, tá? mg cosseno θ. São as componentes paralela ao eixo, e paralelo ao plano e perpendicular ao plano. Tá? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o torque resultante em torno da origem. A origem seria o ponto de rotação, que no caso seria esse vértice aqui. Então nós temos 4 forças, né? Força de atrito, força normal. Tem a força peso, que é uma só, mas você pode pensar ela como se fossem duas. Uma paralela e outra perpendicular ao plano. Então, você tem que calcular 4 torques. Qual que é a vantagem de você colocar a origem aqui? Dependendo da escolha da origem, você pode diminuir o número de torques. Toda vez que a origem estiver em cima do ponto de aplicação de uma força, aquela força não faz torque. Então, colocando a origem aqui, você deixa de ter o torque provocado pela força normal e pela força de atrito. E você passa a ter 2 torques aqui. O do mg seno θ e do mg cosseno θ. Qual seria o vetor R? Seria essa linha verde aqui que eu estou traçando. Este seria o vetor R. Tá? E o ângulo formado entre R e a componente perpendicular seria esse daqui. Ó. Eu sei, talvez o desenho esteja poluído demais. Vou fazer aqui embaixo. Vamos chamar este vetor de alfa. E eu tenho um outro vetor aqui em cima. Vamos chamar de beta. De forma que alfa e beta passam 90 graus. Tá? Qual seria a somatória de torques? Condição de equilíbrio exige uma somatória de torques. O primeiro torque, que é esse cara aqui, vamos lá. Você vai ter uma distância R. R é o tamanho aqui dessa linha verde. Isso aqui vale R, né? Então você vai ter o vetor R vezes a força, que é mg cosseno θ, tudo isso aqui é uma força, que multiplica o seno do ângulo entre os dois vetores. Não é θ, é o alfa. Multiplica o seno de alfa. E esse torque é positivo ou negativo? Você tem que usar aquela regrinha lá. Imagina a origem como um ponto de rotação. Se só houvesse essa força mg cosseno θ, causaria uma rotação horária ou anti-horária. Neste caso aqui é uma rotação anti-horária, né? em relação à origem. Portanto, é um torque positivo. E qual é o outro torque? É a força mg seno θ, que multiplica o cosseno de beta. Gente do céu, estou fazendo uma poluição visual aqui.
assim. Vamos lá. Força mg seno θ. Distância r. Ângulo entre a distância e a força, beta. Seno de beta. Sinal. Se só houvesse essa força aqui, o giro seria no sentido horário. E giro horário é o sinal negativo. Isso aqui dá 0. Por que dá 0? Porque ele está prestes a perder o equilíbrio, mas ele ainda está em equilíbrio. Tá? Então, agora não tem jeito, eu vou partir para outra página. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso daqui para lá. Não consegui. Vou ter que reescrever. Então tá aqui, reescrevi, tá? Isso aqui dá 0. Vamos lá? Se isso aqui dá 0, eu posso escrever R mg cosseno de θ seno de alfa é igual a, passo isso aqui para o outro lado, positivo, R mg seno de θ seno de beta. O R está dos dois lados, cancela. Mesma coisa com o M, mesma coisa com o G. Ou seja, esse problema não depende da massa da geladeira. Além disso, você pode passar esse cosseno para cá dividindo. Então vai ficar assim, ó, seno de alfa é igual a seno de θ sobre cosseno de θ, seno de beta. Tá? E seno sobre cosseno é a tangente, certo? Isso daqui é a tangente de θ. Agora, o alfa e o beta são dois ângulos complementares, lembram? O que era o alfa e o beta? A gente tinha a geladeira, eu fiz aquele traço o R. Você tinha aqui o alfa e aqui o beta. E ângulos complementares têm uma propriedade que a gente vai usar muito aqui nesses exercícios, quando a gente tiver o seno de um e o cosseno do outro. Por quê? Toda vez que você tem dois ângulos que se somam e dão 90 graus, o seno de alfa é igual ao cosseno de beta. E o seno de beta é o cosseno de alfa. Quer testar? Usa a tua calculadora, faz 30 e 60. São dois exemplos, é um exemplo aí de ângulos que se somam e dão 90. Faz o seno de 30 é meio e o cosseno de 60 também é meio. Portanto, seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Portanto, você pode vir aqui e substituir por cosseno de alfa e não ter essa variável beta aqui. Tá? Então, prosseguindo, você vai escrever o seguinte. Vem daqui, seno de alfa é igual a tangente de θ cosseno de alfa. Passa o cosseno para cá dividindo, você vai ter o quê? Seno de alfa sobre cosseno de alfa, que é o quê? Tangente de alfa é igual a tangente de θ. Quem eu quero encontrar? Θ. Quem eu tenho? Alfa. Opa, não tenho alfa não. Não tenho alfa, mas eu sei calcular a tangente de alfa a partir das dimensões da geladeira. Vamos passar para outra página para não poluir tanto. Já está bem poluído. Só escrevendo aqui, eu tenho uma igualdade entre tangentes, né? Tangente de alfa é igual a tangente de θ, certo? Como é que é alfa aqui na geladeira? Ó, eu tenho a geladeira. Tem uma certa largura. Tem uma certa altura.
cujos valores estão lá no enunciado. Aqui o centro de massa. Tá? Então aqui eu tenho o vetor R. Então, aqui está alfa, né? Então perceba que eu tenho um triângulo retângulo. Qual é a tangente de alfa? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? É a metade da largura. Qual é o cateto adjacente? É a metade da altura. Portanto, você vai concluir que a tangente de θ é igual à tangente de alfa, que é metade da largura, L sobre 2, dividido pela metade da altura, H sobre 2. Obviamente que esse denominador 2 acaba se cancelando. Tá? Então, a tangente de θ vai ser igual. Qual era a largura? 60 centímetros? 60 centímetros. E a altura, 1,90. Então, vamos lá. 0,6, né, metros sobre 1,9. Isso aqui vai ser quanto? 0,6 dividido por 1,9. 0,3158. Isso daqui não é o ângulo, isso aqui é a tangente do ângulo. Eu quero o ângulo máximo, o ângulo que está prestes a dar problema. Então você vai ter que usar na tua calculadora a função arcotangente. Você usa a tecla Shift para acessar as funções superiores, tem um tan na menos 1 ali. Tá? Você vai fazer o arcotangente deste número. Se a tua calculadora estiver em graus, ela vai te dar o valor de 17 graus. Então, uma rampa cuja inclinação seja maior do que 17,5 graus vai fazer essa geladeira tombar. 17 graus é uma inclinação bem alta, tá, gente? A gente às vezes está numa ladeira bem inclinada, a gente acha, essa daqui deve ter uns 30 graus. Mas, na verdade, isso é só uma ilusão, a gente tem uma impressão errada. Na verdade, inclinações em rampas de maior do que 13 graus já são bem inclinadas. Beleza, pessoal? Então, por essa aula era isso. Até mais. Tchau, tchau.